O apartamento dele cheira a maresia e naftalina. Ouvi meu genro resmungar ao telefone, da sua sala de estar envidraçada, sem imaginar que eu estava do outro lado do corredor. Aquelas palavras foram a âncora que me puxou para o fundo de um mar gelado. Hoje, vou contar uma história que pensei que levaria comigo para o túmulo. Se você também acredita que a vida não acaba aos 70, por favor, escreva assim nos comentários. E se puder, curta e se inscreva. Vamos mostrar que nossa voz ainda importa. Meu nome é Arthur Valente, tenho 81 anos, e esta é a história de como a família para a qual ancorei toda a minha existência me fez sentir como um barco à deriva, sem porto seguro neste mundo. O sol da manhã entrava com relutância pelas janelas do chão ao teto do imenso apartamento de Silvia, no coração de São Paulo. A luz fria e pálida refletia no piso de porcelanato polido, um brilho que nunca aquecia. Eu estava ali, com meu velho suéter de lã azul, o mesmo que usei por 40 anos nas manhãs frias de Santos, sentindo-me completamente anacrônico naquele palácio de vidro e aço que minha filha e seu marido, Ricardo, chamavam de lar. Minhas mãos, calejadas por uma vida inteira puxando redes e trabalhando com madeira, tremiam um pouco ao segurar a caneca de ágata. Era a minha caneca, a que eu trouxe da minha casa. Estava amassada na borda, com o esmalte gasto, mas mantinha o café quente como nenhuma daquelas xícaras de design que Ricardo tanto prezava. O tremor não era do frio. Era um sinal dos tempos, um lembrete do meu corpo que já não respondia com a mesma presteza. O apartamento ao meu redor operava com a eficiência silenciosa e impessoal do dinheiro. Paredes brancas, móveis de linhas retas com nomes que eu não conseguia pronunciar, e um silêncio que só era quebrado pelo zumbido distante do ar-condicionado central. Nada ali rangia, nada tinha o cheiro de madeira salgada, nada sussurrava a casa. Não como a minha pequena morada em Santos, com seu assoalho de peroba que conhecia meus passos e o cheiro constante do mar que se infiltrava em tudo. Eu morava com eles há 6 meses, desde que Silvia insistiu depois do funeral de Lúcia, minha esposa. Pai, o senhor não pode ficar sozinho naquela casa, ela disse, com o tom que os filhos usam quando as suas decisões já se tornaram sentenças. Eu e o Ricardo temos um quarto de hóspedes maravilhoso. Será melhor para o senhor. Melhor. Essa palavra ecoava em minha mente. O quarto de hóspedes maravilhoso ficava no final do corredor de serviço, ao lado da área de lavanderia. Silvia disse que era para me dar mais privacidade e evitar as escadas, mas eu sabia que estava sendo colocado na periferia de suas vidas. O quarto cheirava a produtos de limpeza com aroma de pinho sintético, um cheiro que tentava, sem sucesso, mascarar a falta de vida. Meus poucos pertences pareciam perdidos ali. O antigo barômetro de Lúcia na parede, nossa foto de casamento em uma moldura de conchas, e a colcha de retalhos que sua mãe costurou, que parecia uma peça de museu sobre a cama de linho egípcio de Ricardo. Toda manhã, eu tentava me fazer útil. Acordava antes do sol, como fiz por toda a vida, e preparava o café. Um café forte, coado no pano, como Lúcia gostava. Limpava a bancada da cozinha que já brilhava, regava as plantas de plástico que Ricardo chamava de decoração de baixa manutenção e preparava um pão na chapa que ninguém comia. Meus netos, Lucas e Beatriz, passavam pela cozinha como 2 executivos apressados, pegando iogurtes e barras de cereal antes de Ricardo os levar para a escola bilingue em seu carro elétrico e silencioso. Às vezes, eu tentava um bom dia, meus queridos,
mas eles mal me ouviam por cima dos fones de ouvido. Eu havia montado uma pequena oficina de modelos de barcos na varanda, um canto que me foi cedido com relutância. Era algo para minhas mãos fazerem, algo que me conectava a quem eu era. Mas Ricardo me pediu para cobrir tudo com uma lona quando não estivesse usando. Não combina com a estética do prédio, Arthur, ele explicou com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Naquela manhã, enquanto eu tomava meu café, ouvi a voz de Ricardo vindo do escritório. Ele estava em uma de suas videoconferências. Fui até a cozinha para lavar minha caneca, e foi quando a porta do escritório se abriu e ele saiu, falando ao telefone. Ele não me viu. Juro. Cláudio, a presença dele impregna tudo. É um cheiro de, sei lá, de velhice, de maresia. Não aguento mais. A Sílvia não percebe, mas os meninos já reclamaram. A casa inteira parece um asilo de pescador. As palavras me atingiram como uma onda traiçoeira. Fiquei paralisado, com a caneca na mão, vendo meu genro, o homem a quem confiei minha única filha, descrever minha existência como um odor desagradável. E ele fica com aquelas tranqueiras dele na varanda, continuou ele. A casa toda cheira a verniz e cola. Já comprei aqueles difusores de ambiente caríssimos, mas não adianta. É como se a velhice dele pairasse no ar. Dei um passo para trás, minhas sandálias de couro fazendo um barulho suave no piso. Meu coração batia forte. A Sílvia, claro, não diz nada. Mas eu vejo como ela fica constrangida quando temos visitas. As crianças não querem mais trazer amigos. Quem pode culpá-los? Que adolescente quer explicar por que o avô vive na área de serviço e constrói barquinhos de brinquedo? A caneca de ágata escorregou da minha mão trêmula e caiu no chão com um estrondo metálico, mas não se quebrou. Apenas rolou, barulhenta e teimosa, até os pés de Ricardo. O som ecoou pelo apartamento silencioso. A voz dele parou. Tudo bem aí, ele gritou, com uma alegria forçada. Só um velho desajeitado, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Já estou limpando. Enquanto pegava a caneca, o metal frio e amassado em minhas mãos, percebi que não era só a caneca que estava ali, teimosamente inteira, mas deslocada. Era eu, e a ilusão de que eu poderia, de alguma forma, encontrar um porto seguro na vida deles, essa sim havia se quebrado em 1000 pedaços. Naquela noite, eu me sentei em meu quarto enquanto os sons da vida familiar aconteciam do outro lado da parede. Sílvia discutindo os planos do fim de semana com Ricardo, a televisão ligada em alguma série estrangeira que eles assistiam juntos. O difusor de ambiente que Ricardo instalou no corredor soprava um aroma artificial de bambu a cada 20 minutos, um lembrete de que minha presença precisava ser quimicamente neutralizada. Abri a gaveta do meu criado mudo e tirei um pequeno álbum de fotos. Lúcia e eu no dia do nosso casamento. Sílvia, pequena, em seu primeiro dia na praia. Piqueniques em família. Em cada foto, eu estava no centro de um mundo que me via, que me queria, que me amava por quem eu era, não apesar de quem eu era. Quando foi que me tornei um problema a ser administrado? Lembrei-me do dia em que Sílvia me ligou, 5 anos atrás, com a voz embargada de pânico. Pai, preciso de ajuda. O Ricardo e eu encontramos o apartamento dos nossos sonhos, mas o sinal é muito alto. Estamos prestes a perdê-lo. Eu nem hesitei. Na manhã seguinte, eu estava no estaleiro onde passei a maior parte da minha vida,
conversando com o novo dono sobre a venda da Estrela do Mar, o barco de pesca que construí com minhas próprias mãos. Era mais do que um barco, era meu legado, o trabalho de uma vida. Arthur, você tem certeza? Perguntou o comprador, um homem que conhecia a história daquele barco. É toda a sua aposentadoria, tudo pelo que você e a Lúcia trabalharam. A Sílvia precisa, eu disse. Simplesmente. A família vem em primeiro lugar. O dinheiro da venda do barco deu a eles o sinal para o apartamento de luxo. Permitiu que Ricardo construísse seu escritório perfeito, que Sílvia tivesse sua cozinha de revista. Eles me mandaram um cartão de agradecimento e uma foto do novo prédio. Nenhuma menção de que eu havia vendido um pedaço da minha alma. Lembrei-me também de pagar as mensalidades da faculdade particular de Sílvia. Lúcia e eu trabalhamos em dobro por anos, adiando reformas na nossa casa, para que nossa filha pudesse ter a melhor educação. É um investimento no futuro dela, Arthur, Lúcia sempre dizia. Ela vai cuidar de nós quando formos velhos. Quando Lúcia adoeceu, eu ligava para Sílvia, mas ela estava sempre em uma reunião importante ou viajando a trabalho. Eu passei noites em claro em corredores de hospital, segurando a mão da minha esposa, tomando decisões difíceis sozinho. Na noite em que Lúcia se foi, liguei para Sílvia. Ricardo atendeu, impaciente. Arthur, são 3 da manhã. O que aconteceu? A sua mãe se foi. Eu sussurrei. Oh, certo. A Sílvia está dormindo. Podemos conversar sobre os arranjos pela manhã. Não, eu disse, olhando para o rosto sereno da mulher que amei por 50 anos. Não pode esperar. Sílvia chegou no dia seguinte, a tempo para o funeral e para me convencer a vender a casa. Pai, é muita responsabilidade para o senhor. E se o senhor cair, ninguém vai saber por dias. Ricardo concordou, examinando a casa com o olhar de um avaliador de imóveis. Temos muito espaço, ele disse, e será bom para as crianças passarem mais tempo com o avô. Exceto que as crianças mal sabiam que eu existia. Beatriz, com seus 16 anos, vivia em seu próprio universo de aulas de balé e redes sociais. Lucas, com 14, estava sempre trancado no quarto com seus videogames. Eu havia desistido do meu lar, da minha oficina, dos meus vizinhos, da minha identidade. Em troca, tornei-me um hóspede que não pagava aluguel, mas cujo custo era medido em inconveniência. E mesmo assim, eu continuei a dar. Quando Beatriz precisou de um novo figurino para o balé, usei parte da minha pensão. Quando Lucas quis um novo console de videogame, eu completei o valor, dizendo a mim mesmo que era o que os avós faziam. Mas o pior não foi o dinheiro, a solidão ou a sensação de ser indesejado. Foi a lenta e corrosiva percepção de que eu os havia ensinado a me tratar assim. Cada vez que eu disse sim quando queria dizer não. Cada vez que eu me tornei menor para que eles pudessem ser maiores. Eu os havia ensinado que minhas necessidades eram secundárias, que meu amor não tinha condições. Lúcia costumava dizer, Arthur, meu querido, seu coração é um oceano, mas não deixe que os outros o tratem como um simples riacho. Eu acreditava que a família era diferente. Acreditava que o amor que eu investi retornaria para mim. Quando a luz do amanhecer começou a surgir, ouvi os sons da casa acordando. Passos apressados, a máquina de café expresso zumbindo, a voz de Sílvia apressando as crianças. Sons de uma família da qual eu não fazia mais parte. Peguei um velho livro de nós de marinheiro na minha cabeceira.
Abri em uma passagem que Lúcia havia marcado anos atrás. Um bom marinheiro conhece a força de cada nó, mas o mais sábio sabe quando é hora de cortar a corda. Por 81 anos, eu fui mestre em dar nós. Talvez estivesse na hora de aprender a cortar. Uma batida suave na porta. Pai. A voz de Sílvia, artificialmente doce. O senhor está acordado. O Ricardo e eu queríamos conversar sobre a taxa de inscrição do acampamento de verão do Lucas. É em dólar e com a cotação atual. Olhei para o rosto dela, para o relógio caro em seu pulso, para o anel de diamante que brilhava em seu dedo. Claro, ouvi-me dizer, as palavras saindo por puro hábito. De quanto vocês precisam? Mas enquanto eu concordava, uma pequena voz na minha cabeça, uma voz que soava muito como a de Lúcia, sussurrou uma pergunta que mudaria tudo. Até quando, Arthur? A pergunta até quando me perseguiu por dias. Comecei a observar coisas que antes eu ignorava. Como Sílvia só me chamava de pai com aquele tom carinhoso quando uma conta inesperada aparecia. Como Ricardo se tornava subitamente amigável e perguntava sobre minha oficina quando precisava que eu ficasse com a casa para eles viajarem no fim de semana. Na manhã seguinte ao pedido de dinheiro para o acampamento, eu estava na varanda lixando uma pequena peça de cedro. Beatriz passou por mim a caminho da porta. Bom dia, neta, eu disse, o cheiro da madeira enchendo o ar. Ela levantou os olhos do celular por um instante. Oi, vovô, murmurou, e saiu. Eu fiquei ali, com a lixa na mão, esperando que ela perguntasse o que eu estava construindo, que ela se lembrasse dos barquinhos que eu fazia para ela quando era pequena. Mas ela se foi, e eu percebi que me tornei invisível. Naquela tarde, enquanto limpava meu quarto, encontrei algo que gelou meu sangue. Ricardo havia me pedido para pegar uma caixa no fundo do meu armário para guardar uns documentos antigos. Dentro da caixa, embaixo de velhos álbuns, havia uma pasta com a etiqueta Planejamento Patrimonial, AV. Minhas iniciais. Minhas mãos tremeram ao abrir. Não era apenas uma cópia do meu testamento. Havia anotações nas margens, cálculos feitos com a caligrafia precisa de Ricardo. Valor estimado da venda da casa em Santos, R$ 550 mil. Aposentadoria restante, R$ 35 mil. Valor total do patrimônio, R$ 585 mil. E no final da página, em caneta vermelha, a letra de Sílvia. Deduzir despesas de manutenção dos últimos 6 meses. Despesas de manutenção. Eles estavam me cobrando retroativamente por morar no quarto de serviço. E havia mais. Grampeado atrás, havia uma lista de residências assistidas na Grande São Paulo, com várias opções de baixo custo circuladas e anotações sobre otimização de custos e requisitos mínimos de visitação familiar. Eles não estavam apenas esperando minha morte. Estavam planejando-a financeiramente, pesquisando a maneira mais barata de me armazenar até que pudessem liquidar meu patrimônio. Sentei-me na beirada da cama, os papéis em meu colo, o ar me faltando. Cada eu te amo, pai de Sílvia havia sido um adiantamento de sua herança. Cada sorriso tolerante de Ricardo era o cálculo de juros sobre a minha mortalidade. Naquela noite, no jantar, eu era um fantasma. Sílvia falava sobre uma promoção no trabalho. Ricardo discutia o mercado de ações. As crianças, como sempre, estavam em seus celulares. Pai, o senhor está quieto, observou Sílvia. Está tudo bem. Olhei para ela.
o rosto da minha menina. Mas agora eu via a calculadora por trás de seus olhos. Estou bem, disse eu. Só cansado. O senhor precisa descansar mais, acrescentou Ricardo, com sua falsa solicitude. Na sua idade, todo cuidado é pouco. Na sua idade. Como se 81 anos fosse uma doença. Após o jantar, retirei-me para o meu quarto e tomei uma decisão. Eu iria embora. Não com uma briga, não com acusações. Eu simplesmente iria recolher o que restava da minha dignidade e navegar para longe de pessoas que me viam como um balanço patrimonial compulso. Naquela noite, comecei a planejar com a precisão de um construtor naval. Primeiro, meus documentos. Ricardo os guardava em seu cofre, mas eu sabia onde ele escondia a chave. Segundo, meu dinheiro. Eu precisava ir ao banco. Terceiro, um lugar para ir. A casa de Santos havia sido vendida. Mas eu tinha um velho amigo, César, um capitão da Marinha Mercante aposentado. Ele morava em um lugar chamado Vila das Gaivotas. Na manhã seguinte, enquanto a família corria em seu caos matinal, eu agi. Deslizei até o escritório de Ricardo e recuperei meus documentos. A chave estava debaixo de um vaso, o esconderijo mais óbvio do mundo. Enquanto pegava meus papéis, encontrei outra pasta. AV, opções de transição. Continha folhetos de asilos subsidiados pelo governo. Um deles estava circulado. Lar Aconchego. Cuidado básico a partir de R$ 1.900 por mês. O texto destacado dizia: pertences pessoais limitados a uma mala. Eles já haviam escolhido minha cela. Fotografei tudo com o celular que Beatriz me ensinou a usar, com a paciência que ela raramente demonstrava. Depois, com cuidado, devolvi tudo ao lugar. Naquela tarde, enquanto a casa estava vazia, liguei para César. Arthur, meu velho amigo, sua voz era um bálsamo. Que bom ouvir você. Como estão as coisas na capital? Pela primeira vez em meses, alguém fez essa pergunta e realmente queria saber a resposta. Estiveram melhores, César. Admiti. Preciso de ajuda. Preciso de um novo porto. Diga-me o que você precisa, ele disse, sem hesitar. A Vila das Gaivotas tem sempre espaço para um bom marinheiro. Depois de desligar, sentei-me na varanda e observei um beija-flor pairando sobre as plantas de plástico de Ricardo. Um flash de vida vibrante em um mundo estéril. Pela primeira vez desde a morte de Lúcia, senti algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Naquela noite, fiz uma lista do que levaria. Não era muito. As ferramentas que herdei do meu pai, minha foto de casamento, a colcha de Lúcia. O resto, o acúmulo de uma vida, de repente parecia apenas lastro. Amanhã eu começaria o processo de me libertar. Amanhã eu começaria a aprender a ser Arthur, valente novamente. Esta noite, pela primeira vez em meses, eu dormiria sem sentir o peso da âncora em meu peito. Meu encontro com César foi como chegar a um porto seguro depois de uma tempestade. Ele me buscou em um café discreto no centro. Seu abraço forte e seu sorriso genuíno me lembraram do que era ser bem-vindo. Arthur, você parece abatido, ele disse, seus olhos de um azul profundo, acostumados a esquadrinhar horizontes, agora me examinavam com preocupação. Com um café forte e um pão com manteiga, contei tudo. A conversa que ouvi, a pasta com os cálculos, os folhetos dos asilos, a fria constatação de que eu era um investimento esperando para ser liquidado. César ouviu em silêncio. Arthur,
ele disse finalmente, o que eles estão fazendo não é só falta de amor. É cruel. E o que o Ricardo fez com seu dinheiro, isso pode até ser crime. Ele abriu uma pasta. Estes são lugares onde as pessoas da nossa idade vivem por escolha. Onde ter 81 anos significa ter 81 anos de histórias, não 81 anos de fardo. A Vila das Gaivotas não parecia em nada com os folhetos de Ricardo. Eram pequenos chalés cercados por jardins, com uma oficina comunitária, uma biblioteca e um lago. Temos uma vaga, disse César. Um chalé pequeno, com vista para o bosque. Acho que você vai gostar do cheiro de terra molhada. Naquela tarde, fiz 3 ligações que mudaram tudo. Primeiro, para o meu banco. Pedi para transferir todo o meu saldo para uma nova conta, em meu nome apenas. A gerente, uma jovem atenciosa, fez uma pausa. Senhor Valente, vejo que seu genro, Ricardo, está listado como gestor de investimentos da sua conta. O senhor estava ciente de uma aplicação de alto risco feita há 3 meses. Meu sangue gelou. Que aplicação? Um fundo de tecnologia volátil. Felizmente, não houve perdas significativas, mas não é um investimento que recomendaríamos para um perfil conservador. Ricardo estava jogando com o meu futuro. Quero encerrar qualquer vínculo dele com a minha conta. Imediatamente. Minha segunda ligação foi para a administração da Vila das Gaivotas. Confirmei o chalé. Minha terceira foi para um serviço de transporte. Eu não pediria mais caronas. Quando Silvia e Ricardo chegaram em casa, eu estava esperando na sala. Sentei-me na poltrona de design italiano. Deles como se fosse meu trono. Pai, disse Silvia, surpresa em me ver ali. Como foi seu dia? Esclarecedor. Eu disse. Tive que resolver umas coisas. Coisas? Ricardo entrou na sala, afrouxando a gravata. Que tipo de coisas? O senhor devia ter me pedido para levá-lo. Usei um carro de aplicativo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles trocaram um olhar que eu agora decifrava perfeitamente. Pai, disse Silvia, sentando-se à minha frente. Ficamos preocupados. Na sua idade, sair sozinho. E se o senhor se perdesse? Tenho 81 anos, não sou senil, respondi. Claro que não, querido, disse Ricardo, com sua falsa bonomia. É só que você não parece o mesmo ultimamente. Talvez devêssemos marcar uma consulta com o Dr. Arruda, só para um check-up. Aí estava. A sutil sugestão de que minha busca por autonomia era, na verdade, um sintoma de declínio cognitivo. Se eu começasse a tomar minhas próprias decisões, claramente havia algo de errado comigo. Estou ótimo, eu disse. Mas tenho pensado na minha situação de moradia. Ambos ficaram imóveis. Este arranjo não está funcionando. Acho que está na hora de eu encontrar meu próprio lugar. O rosto de Ricardo passou da surpresa para a preocupação, por fim, para algo que se parecia muito com pânico. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Morar sozinho. E suas consultas. E se o senhor cair? Eu me virei por 81 anos antes de vir para cá. Mas os custos, disse Ricardo, levantando-se. Esses lugares para idosos custam uma fortuna. O senhor não tem como pagar com a sua aposentadoria. Quase ri da ironia. Eles, que haviam calculado meu patrimônio até o último centavo, agora me declaravam pobre demais para ter um teto. Eu já encontrei um lugar. E posso pagar. Que lugar?
A voz de Silvia falhou. Pai, o senhor não pode tomar uma decisão dessas sem nos consultar. Somos sua família. Como vocês me consultaram sobre o lar aconchego? Silêncio mortal. O rosto de Silvia perdeu a cor. A boca de Ricardo abriu e fechou. Não sei do que o senhor está falando, disse ele, mas sem convicção. Os folhetos no seu escritório. A pasta com os cálculos da minha herança. Ou as despesas de manutenção que vocês planejavam deduzir. Ou talvez o fundo de tecnologia volátil em que você apostou minha segurança financeira, Ricardo. A acusação pairou no ar. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Não estávamos. Era para o seu cuidado. Quarto, comida, sua parte nas contas. Ele gaguejou. Minha parte. Por morar ao lado da lavanderia e ter minha existência descrita como um cheiro ruim que precisa ser disfarçado com difusores caros. Isso não é justo, explodiu Silvia, perdendo a compostura. Nós abrimos nossa casa para você. Você tem ideia do estresse que isso nos causou? De como é difícil explicar para os amigos porque temos um parente idoso morando conosco. A máscara havia caído. Era sobre a imagem deles, sua conveniência, seu planejamento financeiro. Então, tudo isso foi um fardo, eu disse, baixinho. Sim, Arthur, foi, disse Ricardo, assumindo o controle. Mas nós o assumimos porque somos boas pessoas. E agora o senhor quer jogar isso na nossa cara. Levantei-me lentamente. Vocês estão certos, eu disse. Foi injusto para todos. Vocês não deveriam ter que arcar com o fardo de alguém que não querem por perto. E eu não deveria ter que viver onde não sou bem-vindo. Pai, espere. Silvia tentou me segurar, mas eu me afastei. Eu me mudo amanhã. Vocês podem ter seu corredor de serviço de volta. Na manhã seguinte, enquanto eles estavam fora, empacotei minhas poucas coisas. César chegou com um amigo e uma pequena caminhonete. Juntos, transportamos os destroços da minha antiga vida para o início da minha nova. Deixei um bilhete na bancada da cozinha, ao lado da máquina de café expresso que eu nunca aprendi a usar. Obrigado por me ensinarem a diferença entre ter uma família e ter um lar. Encontrei um lugar onde posso ser eu mesmo. Arthur. Enquanto nos afastávamos do prédio de vidro e aço, senti algo que não sentia desde que Lúcia era viva. Liberdade. Minha primeira manhã na Vila das Gaivotas foi silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros. O chalé era pequeno, mas a luz do sol entrava por toda parte. Da minha janela, eu via o bosque. O ar cheirava a terra e pinheiros. Era tudo meu. Fiz meu café coado na minha caneca amassada e sentei-me na pequena varanda. Um vizinho passou, cuidando de seu jardim, e acenou com um sorriso. Um sorriso de verdade. A primeira semana foi um borrão de novas experiências. Fui apresentado a uma comunidade de pessoas que, como eu, haviam escolhido estar ali. Havia uma oficina de marcenaria maior do que eu jamais sonhara. Havia um clube do livro, aulas de jardinagem, noites de cinema. Arthur, você tem aquele olhar, disse César, quando jantamos juntos na quinta-feira. Que olhar? O olhar de um homem que se lembrou de quem é. Ele estava certo. A cada dia sem pisar em ovos, sem me sentir um incômodo, eu me sentia mais como Arthur Valente e menos como o pai da Silvia. Eu me juntei à oficina, e logo estava ensinando um grupo de senhoras a entalhar pequenos animais de madeira. Minha paz recém-descoberta foi quebrada no sábado de manhã,
quando meu telefone tocou. Pai, o que o senhor pensa que está fazendo? A voz de Silvia era um misto de pânico e raiva. Bom dia para você também, filha. Não me venha com bom dia. O senhor sumiu. Deixou um bilhete como um adolescente. Eu tentei conversar. Vocês responderam questionando minha sanidade. Por que estávamos preocupados? O senhor tomou decisões impulsivas, financeiras. Financeiras para quem, Silvia? Para o seu marido, que usou minhas economias para especular. Ou para mim, que agora estou em um lugar que posso pagar e onde sou feliz. Pai, quanto esse lugar custa? Porque se o senhor gastar tudo, não sobrará nada para emergências, para o futuro. Aí estava a verdadeira preocupação, o esgotamento da herança. Estou administrando bem minhas finanças, obrigado. Especialmente agora que Ricardo não está mais ajudando. A linha ficou muda. Quando ela voltou a falar, sua voz era suplicante. Pai, volte para casa. Nós faremos melhor. Esta é a minha casa agora. Sua casa é com sua família. Seus netos sentem sua falta. Era uma mentira, e nós dois sabíamos. Mas o fato de ela usar as crianças como arma me disse o quão desesperados estavam. Se as crianças quiserem me ver, as portas do meu chalé estão abertas. Na tarde seguinte, Ricardo ligou. A abordagem dele foi diferente. Ameaças veladas. Arthur, verifiquei suas contas. Você fez movimentações financeiras muito preocupantes. Para alguém da sua idade, isso pode ser interpretado como incapacidade de gerir os próprios bens. Um juiz poderia facilmente conceder uma curatela para sua própria proteção. Você está me ameaçando, Ricardo. Estou zelando pelo seu bem-estar e pelo patrimônio da família. O único patrimônio que me interessa agora é a minha paz de espírito. Passe bem. E desliguei. Na semana seguinte, uma visita surpresa. Eu estava na varanda, trabalhando em um modelo do Estrela do Mar, quando vi Lucas parado no caminho. Ele parecia mais alto, mais magro. Vovô, ele disse, hesitante. Lucas, que bom ver você. Entre. Mãe não sabe que estou aqui, ele disse. Peguei um ônibus. Eu queria ver se o senhor estava bem. Meu coração se encheu de uma emoção que eu não esperava. Estou melhor do que bem, meu filho. Estou em casa. Sentamos na varanda. Ele ficou fascinado com minhas ferramentas, com os detalhes do pequeno barco. Fizemos um acordo. Ele me ensinaria mais sobre computadores, e eu o ensinaria a trabalhar com madeira. Vovô, ele disse antes de ir desculpe, por como a gente agia lá em casa. Eu não sabia. Você não tem culpa de nada, Lucas. Você era só um garoto. Posso voltar. Sempre. Mas não quero ser um segredo. Se quiser ter uma relação comigo, precisa ser honesto com seus pais. Ele assentiu. Vou falar com eles. Talvez eles entendam agora. Naquela noite, recebi outra visita. Elisa, uma professora de história aposentada do chalé ao lado, bateu na minha porta com um pedaço de bolo de fubá. Vi que teve visita. Ela disse, com um sorriso gentil. Achei que gostaria de um doce. Conversamos por horas, sobre história, sobre o mar, sobre a vida. Descobri que a companhia de uma mulher inteligente e gentil era algo de que eu sentia uma falta imensa. 6 meses se passaram. Eu me olhava no espelho e via um homem diferente.
O vinco de preocupação em minha testa havia suavizado. Havia um brilho em meus olhos. Eu era o presidente do clube de marcenaria. Estava aprendendo a pintar aquarelas com Elisa. Silvia ligou no mês passado. A voz dela era diferente. Cansada, mas sem o tom de exigência. Pai, como o senhor está, de verdade? Estou feliz, Silvia. Houve uma longa pausa. Pai, eu sinto sua falta. Eu cometi erros. Deixei o Ricardo, deixei o dinheiro virar mais importante que as pessoas. Que o meu pai. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. Eu também sinto sua falta, filha, da menina que eu levava para ver os barcos. Podemos tentar de novo, não como antes. Algo novo. Sim, eu disse, mas nos meus termos, no meu porto. Desde então, almoçamos juntos algumas vezes. Sem Ricardo. São conversas difíceis, mas estamos, lentamente, construindo uma nova ponte. Lucas vem todo fim de semana. Estamos construindo um caiaque juntos. Até Beatriz apareceu uma vez, curiosa, e acabou ficando para me ajudar a lixar uma peça. Vovô, ela disse, aqui cheira bem. Cheira a criação. Sua versão real. Aos 81 anos, eu finalmente estava a conhecendo. Um ano depois, estou aqui, na minha varanda, com minha caneca de ágata. Elisa está ao meu lado, lendo um livro. Não somos um casal no sentido tradicional, mas somos os melhores companheiros de viagem que alguém poderia desejar. Construímos algo precioso, uma parceria baseada no respeito e na alegria de nos escolhermos todos os dias. Meu livro ainda não acabou. Na verdade, sinto que estou apenas começando o melhor capítulo. Aprendi que a família em que você nasce nem sempre é o lar que você escolhe. E aprendi que nunca é tarde demais para içar as velas, se navegar em direção à sua própria felicidade. Se esta história ressoou em você, se você já se sentiu invisível ou desvalorizado, saiba disto. Você merece mais do que migalhas. Você merece o oceano inteiro. A questão é, você tem coragem de cortar as cordas que o prendem a um porto que não é seu? Porque se tiver, seu melhor capítulo ainda está esperando para ser escrito.